Epístola de João, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Aleluia. No período da igreja dos primeiros séculos, a igreja de Pedro, de Paulo, de João, a igreja desse período aqui, o qual João escreveu essa epístola, já havia, irmãos, e sempre houve, depois da queda do homem, depois de o homem se afastar do verdadeiro projeto, que era viver uma vida eterna em Deus, desde a queda do homem que sempre surgiram falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos profetas. No Velho Testamento, se você for examinar, você vai ver constantemente inúmeros falsos profetas que se levantavam para desviar o povo de Deus do caminho da verdade e levar o povo para um outro caminho que parece ser o da verdade. A gente vê nos profetas, os profetas de Baal, no período de Elias, de Eliseu, sempre houve esses falsos profetas que surgiam com uma mensagem aparentemente divina, uma mensagem que aparentemente vinha do céu, mas que na verdade ia contra a vontade do Senhor. E muitas das vezes o próprio povo de Deus, o Israel de Deus, se deixava se levar pelas falsas mensagens, pelos falsos ensinos, porque o homem em si, o ser humano, ele tem uma tendência de procurar aquilo que vem agradar aos seus ouvidos, aquilo que vem a massagear o seu ego. Quando Deus levantava os seus profetas, a mensagem que esses homens pregavam era uma mensagem dura, era uma mensagem de repreensão, era uma mensagem de conserto, para que o povo deixasse a idolatria, a prostituição, o engano e se voltasse para o verdadeiro Deus. Nós vemos em todo o Velho Testamento muitos profetas que foram levantados pelo Senhor: Jeremias, Isaías, Miqueias e tantos outros, Zacarias, homens que sofreram, que padeceram, homens que foram amarrados no tronco, homens que foram jogados nos cárceres, homens que apanharam na face, porque profetizava a vontade de Deus, porque levava uma mensagem que não agradava aos ouvidos da maioria, porque a mensagem de Deus, ela não vem para massagear o ego do homem. A mensagem de Deus, ela é um confronto de Deus para trazer o homem para a sua vontade. A mensagem de Deus sempre foi, irmão, um confronto, um despertar, ainda que ela doa, ainda que ela seja dura, mas era a graça, era a vontade, a misericórdia de Deus de resgatar um povo que estava longe da sua vontade. O profeta Isaías chega a dizer em um dos seus escritos que Deus estendia a mão todos os dias para um povo rebelde e contradizente. Você pega o livro de Juízes, você vai ver um livro que manifesta a graça poderosa do Senhor, aonde o povo pecava, se desviava,
caía no pecado, na idolatria, nas mãos dos inimigos, mas quando o povo clamava, Deus levantava um juiz. Deus levantou Sansão, Deus levantou Gideão, até uma mulher chamada Rebeca, Deus a levantou para abençoar o seu povo, porque Deus também, Ele deseja usar as mulheres, Ele quer usar você, minha irmã. Você é importante no reino de Deus, você não foi chamada por acaso não, apenas se coloca à disposição do Senhor, para pregar uma mensagem que Deus quer. Então Deus sempre levantava pessoas para trazer o povo para a vontade dele. E você vê que no período da história da igreja, no período de João, havia inúmeros falsos profetas. Havia inúmeras pessoas que chegavam com uma mensagem que era aceitável, uma mensagem que era agradável. Porque nós vemos visto hoje, irmãos, muitos ambientes que estão abarrotados de pessoas, e muitos estão ali não por conta de uma experiência de salvação, eu não quero aqui generalizar, mas muitos estão ali por causa de uma mensagem que agrada os seus ouvidos. Os irmãos acham se estivesse sendo ministrado aqui algo que agradasse os ouvidos das pessoas, esse ambiente não caberia. Se nós estivéssemos oferecendo o que as pessoas querem, só que as pessoas não percebem que a maior mensagem é oferecer para eles não o que eles querem, mas o que eles precisam. E o que o homem precisa é de salvação. O que o homem precisa é de se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Cristo Jesus. Essa é a mensagem central do reino. Essa é a mensagem central do Evangelho. É essa a mensagem que os profetas pregavam. Por isso apanhavam. Houve um profeta que eu esqueci o nome dele, que as pessoas, ele foi profeta de uma cidade, foi levar a mensagem, as pessoas não queremos você aqui, vá-se embora. Os profetas sofriam, porque a mensagem do dia que eles pregavam era rejeitada. Hoje nós vivemos uma geração que está assim de profetas no Brasil, profetas andando em carro importado, profetas usando relógio de 100 mil reais, sapatos de 50 mil reais, casa de milhões. Eu pergunto, será que esses profetas são de Deus? Eu digo com toda convicção, não. Não. Porque a evidência desses homens se mostrar que são de Deus, não é a unção que eles carregam, não é o compromisso do reino que eles têm, é a prosperidade que eles vivem. E isso ilude as pessoas a entender que eles são de Deus, porque são abençoados por Deus, porque prosperam, porque são ricos. Ser rico não é pecado, mas usar o Evangelho para enricar, Deus vai cobrar desses. Deus vai cobrar. Por isso que de maneira nenhuma o meu seu coração não pode se deixar ser levado por doutrinas de enganos, por coisas que parecem bom, mas na verdade é mal. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele fala dos falsos profetas. Ele, em inúmeros textos, ele fala, em toda a Bíblia, dá uma ênfase grande aos falsos mestres e profetas. E se um dos irmãos tiver algum texto e quiser ler, pode participar, viu? Porque é uma ênfase tão grande nas cartas doutrinárias, nas cartas apostólicas, pela própria boca do Senhor Jesus, no Velho Testamento. Porque é uma tão grande evidência acerca disso, irmão. Porque o Senhor saberia que no final dos tempos haveria muito mais ainda uma grande explosão de surgimento de falsos mestres e falsos profetas. E o que nos falta e o que nos deve ter na nossa vida, sabe o que é? É discernimento de espírito. Um dos dons que nós precisamos ter é discernimento de espírito, para nós entendermos e compreender o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é verdadeiro e o que é falso. Sabe por quê, igreja? Porque o que é falso parece tanto com a verdade, o que é mentiroso parece tanto
verdade que, se não tivermos discernimento de Deus, nós se deixamos levar. E por isso que muitas pessoas têm se deixado levar. Pessoas têm dado ouvido a mensagens, a pregações em ambientes que falam de um Jesus de amor, que fala de um Jesus que está contigo, que vai te abençoar, que você é vencedor, que você é a menina dos olhos dele. Está tudo certo, está na Bíblia. Mas o meu compromisso com o Evangelho, o meu compromisso com a palavra, o meu compromisso de renúncia, o meu caráter transformado, porque Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já passaram. Eu pude presenciar esses dias, nesse final de semana, um grupo de pessoas que se dizem ser cristãos, evangélicos, convertidos, têm suas funções, ministram, pregam de uma determinada denominação aqui do bairro, e que anda nesse evangelho de balada, que tem seguido esse evangelho de porta larga. E quando eu passei esses dias em um ambiente de festividade, estava um som de carro ligado, músicas mundanas, ímpios, bebidas, e essas pessoas no meio. Agora, fazendo o quê? Pregando o evangelho? Não. Sentando na mesa dos escarnecedores. A pergunta que fica: será que essas pessoas realmente tiveram um encontro genuíno com Jesus? Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, todo o gosto pelos prazeres do mundo sai, e passamos a ter prazer na palavra do Senhor. Eu não estou falando de novo convertido, eu estou falando de pessoas que já foram batizadas, que já desceram as águas, que já têm um tempo de caminhada. Mas esse Deus que as pessoas servem é um Deus laico, é um Deus de boné para trás, é um Deus menino, é um Deus que vê tudo e faz vista grossa. Meus irmãos, nós precisamos entender o que é compromisso com o Evangelho. Não se engane, de Deus não se escarnece. O que o homem semear, e isso ele colherá. Ou nós nos voltamos realmente para um verdadeiro Evangelho que nos transforma, que nos conduz em um caminho estreito, ou nós estaremos como um cego em tiroteio, sem saber para onde vai. E Jesus disse: poderá um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no mesmo buraco? E essas pessoas, quando nós nos achegamos a elas, não para criticar, não para menosprezar, mas com amor para mostrar a verdade da palavra, há uma rejeição. Porque o Evangelho que eles receberam, o Evangelho que foi implantado neles, não é o Evangelho genuíno, é um outro Evangelho, que Paulo diz que é anátema. É o Evangelho de porta larga, é o Evangelho de facilidade, é o Evangelho que você pode andar seminu ou seminua, é o Evangelho que Deus não se preocupa com o seu corpo, Ele só quer o seu coração. É um evangelho que você pode andar de todo jeito, seu corpo pode ser instrumento de lascívia e de desejo aí fora. O que importa é no culto você levantar a mão, fechar os olhos e cantar louvores. Esse é o evangelho que Deus quer. Por isso que muitas pessoas que já vieram a esse ambiente saem dizendo: não gostei, a palavra é dura, não tem tanto louvor, só tem mais palavra. Porque as pessoas estão preocupadas com louvor, com apresentação, com adoração, com coreografia. É tanta coreografia, estão tirando a palavra e botando coreografia. Estão tirando a palavra e botando teatro dentro da igreja, jogo de luzes, pisca-pisca, árvore de Natal, Papai Noel. Tiraram Deus do seu lugar. Onde o culto hoje não é mais teocêntrico, mas é antropocêntrico. O homem é o centro de tudo. Tudo acontece por causa do homem. E nós temos compreendido que tudo o que acontece na nossa vida é por causa de Deus. Porque Ele é o soberano, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. E esse conhecimento e compreensão que Deus
sabendo uma coisa, que a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, quanto mais eu e você compreendemos da palavra, mais Deus cobrará de nós se nós não praticarmos. Porque não adianta saber toda a verdade e não praticar nada da verdade. Não adianta. Então, infelizmente, o cenário teológico, o cenário evangélico, que são títulos que foram dados à classe cristã, evangélicos, gospel, crentes. Todo mundo é evangélico, todo mundo é crente, todo mundo é gospel, mas Jesus só conhece os que são cristãos. Amém? Amém. Precisamos ser cristãos, porque cristãos é aquele que se parece com Cristo. Cristão é aqueles que andam como ele andou. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de conduta, de caráter, de rendição, de uma vida de confissão de pecado, de uma vida submissa a Deus, aonde o coração não guarda outra coisa a não ser a sua bendita palavra. A parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Se eu fosse aqui fazer um panorama das 10, eu posso dizer que as 5 imprudentes loucas eram evangélicas, eram crentes, e esses crentes e esses evangélicos ficaram de fora. Porque quem vai ser salvo não é crente, não é evangélico. Entenda que essa conotação de evangélico é porque vive o evangelho, tudo certo. Entenda que crente é porque crê, tudo certo. Mas tem muita pessoa que tem o nome de evangélico, o nome de crente, mas não é cristão. Não está em Cristo. Está em qualquer coisa. Está numa boa igreja, numa boa denominação, numa boa religião, num bom grupo evangélico, mas em Cristo ela não está. Por isso que a minha vida, a sua vida, ela precisa estar, além de estar nesse ambiente, em convivência com os irmãos, que é bom, mas nós precisamos estar em Cristo. Porque só estarmos aqui, isso não nos dá garantia de sermos salvos. Porque Jesus disse em Mateus que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se eu fosse traduzir, nem todo mundo que é crente, que é evangélico, vai para o céu não. Nem todo mundo que está aqui não vai para o céu não. É duro isso, né? É duro isso. Então, examinemos nós a nós mesmos, porque eu não estou aqui para examinar a sua vida, eu estou aqui para ministrar a palavra. Mas examine cada um a si mesmo para ver se está na fé. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Será que o engano do pecado, o engano de falsos ensinos, o engano de uma doutrina errada acerca de Deus não te iludiu? Não, porque Deus é amor, e Deus é amor, não vai condenar, Ele vai salvar todos. É a doutrina do engano, a doutrina universal, da salvação universal. Deus vai salvar todos. A salvação veio para todos, mas nem todos serão salvos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O reino dos céus é semelhante a um homem que joga uma rede no mar e traz muitos peixes, e quando chega na beira da praia, a Bíblia diz que o homem começa a pegar os bens, jogar e os bons guardar. Assim será na consumação do céu. Só vai ser guardado quem realmente é bom. Mas nós somos bons. Mas a bondade que há em nós é a de Cristo Jesus. Bom é aquele que anda na presença de Deus. Bom é aquele que anda em submissão à vontade de Deus. Bom é aquele que mesmo tropeçando, mas se levanta para andar fazendo a vontade de Deus. Não é perfeição, é perseverança. Deus não quer de você nessa terra a perfeição, que você nunca vai ser aqui, mas Ele quer perseverança, determinação e definição. Amém? Amém. Então hoje tem igrejas evangélicas para todo gosto. Para todo gosto. E João, quando escreve esse capítulo 4, no primeiro versículo, ele já inicia dizendo: amados, porque é uma palavra para a igreja, não é para ímpios. Amados, não creiais, não deis crédito, não acrediteis em todo o Espírito. E o Espírito aí é com letra minúscula. Não podemos dar crédito a todo o Espírito.
Essa palavra espírito veio de uma palavra que significa ensinamentos. Não devemos dar crédito, não devemos crer em todo ensinamento, porque nem tudo que fala de Deus vem de Deus, não. Satanás, quando foi tentar Jesus, ele usou a Bíblia, sim ou não? Está escrito: se tu se lançar daqui, darás ordem aos teus anjos e eles te sustentarão. Ele falou um versículo da Bíblia, sim ou não? Mas o intuito não era, a fonte não era verdadeira, o propósito não era trazer benefício. Então, muitas das vezes, irmãos, os ministros de Satanás, porque tem muitos ambientes que por trás do púlpito que estão ministrando são ministros de Satanás. Homens que a palavra diz que o diabo pode até se transfigurar em anjos de luz, parecendo ser de Deus. Esses dias o irmão que sempre vem aqui nos contou do ambiente que estava congregando, o que foi descoberto. Uma irmã que era regente do grupo de louvor, do coral, que participava de tudo. A irmã ia para os cultos, mas na sua casa tinha um centro de magia negra, onde faziam macumba e colocavam o nome dos irmãos. Todo mundo que entrava lá adoecia e dizia que era demônio, em vez de expulsar, estava invocando os demônios. Você pensa que o diabo está brincando? Se transfigura em anjo de luz, parece ser de Deus, fala de Deus, é de Deus, e às vezes não é. Precisamos ter discernimento, precisamos vigiar, para que o Espírito da verdade, como Jesus disse, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode receber, mas vós conheceis, porque ele habita em vós. Se tem o Espírito da verdade, então evidentemente haveria o Espírito do erro, do engano. E quando a gente menospreza o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade de Deus, quando a gente menospreza e despreza isso, a gente vai ter que se contentar com o Espírito do engano. Ao Espírito do eu te leva para a doutrina de prosperidade, você tem que ser rico. Todo cristão, uma vez um irmão contou, sabe que foi numa igreja onde o pastor disse: todo cristão tem que ser rico, e ele é pobre. Dá para entender o negócio dele? Se ele não fosse rico, né? Mas ele é pobre. As pessoas, infelizmente, irmãos, têm se deixado levar por coisas que não procedem do Senhor. Você já viu que nessas igrejas de prosperidade, só quem é rico é o líder? Só quem é rico é o líder. E aí uma dúzia de pessoas, empresárias, faz um voto disso, voto daquilo, conta um testemunho: eu era pobre, agora eu sou rico, eu tinha uma casa, agora eu tenho 10, se Deus quiser dar 10 casas, vai dar 10, porque ele é dono do ouro e da prata. Mas ele só vai dar se for para um propósito. Se for para o propósito do reino, para que ele vai dar 10 casas? Se só o meu é o suficiente para você morar. A gente precisa entender que a melhor casa já nos deu, foi uma morada celestial garantida em Cristo Jesus. Como ele diz lá em João: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então Jesus, irmão, como eu disse lá no início, ele foi um dos que falou sobre os falsos profetas. Em Mateus 24:11, Jesus disse: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus em Mateus 24:11 diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Surgirão é presente, passado ou futuro? Futuro. É o momento que nós estamos vivendo. Uma grande explosão de falsos profetas. O apóstolo Pedro também falou de falsos profetas. Abra comigo, vamos abrir a Bíblia, vamos trabalhar. Os irmãos ficam olhando só para mim. Em 2 Pedro, se você voltar um pouquinho aí, de onde você está, 1 João. Em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão
encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição ou perdição. Versículo 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já é de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não duvida. Então veja só, que assim como houve, também haveria falsos doutores, falsos mestres, o qual em si introduziria encobertamente, de forma sorrateira, de forma sutia, heresias de perdição, doutrinas que vêm para destruir a alma, destruir a fé, destruir a comunhão, porque leva o ser humano a não crer no Evangelho e crer em outras coisas. Não venha para aqui, se você tocar nesse lenço, você vai ser curado. Se você levar essa rosa e botar na sua casa, você vai ser abençoado. Compre essa fronha, bote no travesseiro, porque você vai ter os melhores sonhos da sua vida. Doutrinas de perdições, onde destrói uma fé genuína, destrói realmente o projeto de salvação de Deus, projeto esse que Deus tem para essas pessoas, e eles introduziram de forma encoberta, escondida, sorrateira. E como nós temos visto isso acontecendo? Uma novidade, a doutrina da confissão positiva. Tem uma doutrina da confissão positiva. Você não sabe como é essa doutrina? Você confessa algo muitas vezes, isso acontece. E um irmão, um tempo atrás, ele entrou nessa denominação e veio com essa conversa para cima de mim, que se você confessar muitas das vezes, né, as coisas vão acontecer. Não só você dizer, eu sou rico, 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 eu sou rico. Lá no final você vai dizer, eu estou pobre, eu estou pobre, eu estou pobre. Eu disse, meu irmão, isso é doutrina de perdição. Pedro já falava sobre isso, Jesus já falou sobre isso, a Bíblia já nos advertia essas coisas. Isso é doutrina de perdições. Isso destrói a nossa fé, isso tira a soberania de Deus, isso tira a vontade de Deus, porque se eu quem confesso e por eu confessar acontece, então não precisa de Deus. Então Deus é o servo e eu sou o Senhor. É o que eu digo que acontece, não é o que Deus diz, é o que eu determino, não o que Deus estabelece. E Pedro ele diz no versículo 2 que muitos seguirão. Quando você vê em toda a palavra falando de falsos profetas, você sempre vai ver essa expressão: enganarão a muitos, muitos seguirão. Porque a maioria das pessoas querem isso. A maioria dos que se... Eu não estou falando nem de ímpios. A maioria dos que dizem evangélicos, crentes, querem isso. Querem falsos profetas, falsos mestres, querem pessoas que preguem o que eles gostam de ouvir. Quem não gosta de ouvir, ei, Deus manda te dizer, você vai prosperar. Não é gostoso, irmão, isso? Não é bom? Só não é de Deus. Só não é de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer o que Ele quer. Eu estou dizendo que quando uma mensagem, uma pregação, uma igreja, o que está em volta dela é uma mensagem terrena, uma mensagem que prende você aqui, uma pregação que leva você a conquistar aqui e não leva você a se desprender das coisas daqui para alcançar as coisas do céu, eu posso dizer que essa igreja não é bíblica. Esse pregador, ele não é um pregador genuíno, ele não prega a genuína palavra de Deus. É nisso que temos que entender. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar como Ele tem nos abençoado. Ele vai abençoar para cumprir os seus planos, os seus propósitos, para suprir a nossa necessidade, para sermos bênçãos no nosso colocar nos nossos pés. Ele vai fazer isso como tem feito. Mas a partir do momento que a mensagem oferece só o ouro e a prata, aí já não é o Evangelho de Cristo. Quem foi nas Escrituras que ofereceu ouro, prata e reinos? Quem foi? Alguém sabe?
Em algum momento da Bíblia que alguém recebeu uma proposta de receber todas as glórias e os reinos da terra? Jesus recebeu essa proposta, foi? Mas quem foi quem foi? Prometeu? Não escutei quem foi? Então o que eu vou estabelecer para oferecer as coisas dessa terra. Toda pregação em igreja que só fala dessa terra é Satanás que está por trás. Não é Deus, é um diabo. Eu não estou pregando uma mensagem de miserabilidade, todo mundo tem que ser miserável, fazer voto de castidade, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o nosso Deus, Ele conhece a nossa necessidade, Ele supre, Ele abençoa, mas o que Ele quer que chegue no meu e no seu coração, não é o que Ele dá para essa vida, mas é o que Ele nos garante para uma vida eterna. Então toda mensagem que tira a centralidade do reino, não é de Deus, é do diabo. Porque a única coisa que o diabo pode oferecer é as coisas da terra. E ele disse a Jesus: se tu se prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Então quem quiser ter um compromisso com ele, vai ganhar todos os reinos da terra, mas não vai ter o céu. Mas quem quiser um compromisso com Jesus, pode até não ter os tesouros da terra, mas ter uma pátria celestial. E isso para nós deve ser o suficiente. Amém, meus irmãos? A palavra diz lá em Provérbios que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Todo trabalho que a gente luta para conquistar algo acrescenta dores, mas a bênção do Senhor não. É refrigério, é paz, é a alegria do Espírito, louvado seja o Senhor. Então no versículo 2 Pedro diz que muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3: e por avareza, por desejo por dinheiro, por riquezas, por avareza farão de vós. Não é tão atual não, com essa mensagem. Parece que João até está vivendo nos nossos dias, né? Mas porque o Espírito que operou ministrando sobre João é o que está hoje aqui. Ele sabia, ele é onisciente, ele sabia que essas coisas iam acontecer. Farão negócio de vós. E hoje tudo, irmãos, né? Hoje muitas igrejas são empresas, onde os pastores são os empresários e os membros são os consumistas, os que consomem seus materiais, os empregados que sustentam. Quanto tempo, Roberto, a gente passou sendo empregado de um sistema humano, religioso, o qual nós damos o nosso trabalho físico, nós damos o nosso esforço para sustentar o patrimônio de uma denominação podre de rica, porque nós entendíamos que era para o Senhor. Usava-se, claro que nós entendemos que tudo que nós temos que fazer para a glória do Senhor, mas usávamos dessa palavra para cauterizar a nossa mente, para entender que é para o Senhor, é para o Senhor, só que era para o Senhor e da terra, era para o Senhor e da terra, e aí nós fazíamos para os senhores ver, os senhores da terra ver, e a Bíblia nos ensina tudo que nós temos que fazer é para o Senhor da glória. Porque a recompensa não vem de homens, a recompensa vem do nosso Deus. Amém? Então fizeram muito tempo de negócio de nós. Damos muito sustento ao sistema religioso. As irmãs, toda semana uma irmã tinha que fazer um jarro. E não podia ser flor artificial, tinha que ser flor de verdade. Quantas vezes eu vi irmãs apertadas, sem condição financeira, só porque chegou o seu dia, pedindo emprestado a outra irmã, para poder ir na feira comprar flor, para fazer um jarro, para mostrar que está sendo fiel à obra, sendo fiel ao Senhor. Balela, Deus está preocupado com um jarro de flor não, Deus está preocupado com o nosso coração, em se vier com alegria. Às vezes se doar um tanto para fazer um jarro, e muitas vezes existia uma competição, o meu vai ser melhor, o meu mais bonito, o meu foi o maior, e o coração vazio de Deus. Infelizmente, irmãos, esse é o panorama da igreja brasileira evangélica. E se nós não vigiarmos, essas coisas querem entrar no nosso meio de forma sorrateira. Eu já falei para os irmãos aqui, torno a falar.
quando nós começamos lá atrás, lá no culto de mães, chegou o enviado de Satanás, terminou o culto, me disse, mas rapaz, eu tenho uma estratégia para começar a ganhar dinheiro na igreja. Traz um bolinho, bota ali na mesa, uma garrafinha de chá, de café, porque isso aí vai atrair as pessoas vão contribuir com mais facilidade. Está repreendido, Satanás. O foco aqui não é dinheiro não, o foco aqui não é bolo não, o foco aqui é o pão, o maná que desce do céu. Então, infelizmente, irmãos, as pessoas fugindo do Evangelho, começam a trazer para dentro da igreja doutrinas de perdições, porque doutrinas erradas atraem as pessoas. Se nós buscarmos aqui um conjunto gospel de pagode, vai encher. Forró gospel, vai encher. Rap, funk, Deus tem tudo. Gospel, tem tudo. Porque balança a carne. Eu vi num show, esse aqui tinha no Parque do Povo, um show evangélico, as pessoas filmaram e botaram aí, pulando, era cada pulo, cada salto, adorando e pulando e batendo, parecia uma festa mundana, num ambiente hostil, num ambiente de promiscuidade, de prostituição. Mas as pessoas gostam disso. Aqui diz o quê? E muitos seguirão. Se você sair para evangelizar amanhã e convidar para o próximo culto, praticamente talvez ninguém vai vir. Mas se você dizer que vai ter um cantor famoso, um cantor conhecido, um pregador conhecido, esse lugar aqui não vai caber não, Soares. Não vai caber não, irmão. Porque as pessoas estão atrás de homens e não atrás do verdadeiro evangelho. O Senhor Jesus, quando falou de João Batista, o que é que vocês vão ver no deserto? Uma cana balançada pelo vento? Vocês estão atrás de quê? Atrás dele? Ele não tem nada para dar a você não ser uma mensagem de arrependimento. As pessoas querem novidade. Se fizermos um sopão e convidarmos, se dissermos que não vai ter sopa, mesmo que tenha, ninguém vai vir. Mas se nós convidarmos e dizer que temos sopa, o que é que vai acontecer? O mutirão todo vai estar aqui, ó. Queremos sopa, queremos sopa. Jesus, quando multiplicou o pão lá em João 6, matou a fome do povo, põe peixe. Jesus foi para o outro lado, a multidão, cadê Jesus? Cadê Jesus? Vamos atrás de Jesus. Chegou lá, Jesus, tu estás aqui, ele não sabia? Jesus, por que vocês estão atrás de mim? Eu sei porque é. Porque vocês encheram a barriga. Porque eu multipliquei pão. Vocês não querem mim porque querem céu na eternidade. Vocês querem pão, vocês querem peixe, vocês querem o que nessa vida? Mas Jesus disse, uma comida que eu para comer é fazer a vontade daquele de mim. Jesus está dizendo para a multidão, ele multiplicou pães, mas as pessoas interesseiras, vamos atrás dele. Se a gente adoece, ele cura. Se morrer, ele ressuscita. Se tiver com fome, ele multiplica pão e peixe. Vamos colar em Jesus. As pessoas são interesseiras, só vêm para Jesus com interesse de receber algo. E não compreende eles que o que Deus mais tem de precioso é o perdão dos pecados. É a promessa de novo céu e nova terra. Mas João Pedro diz: muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será vacilado o caminho da verdade, e com avareza farão negócio de vós, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença. A sentença vai vir, o juízo vai vir. Não pense que essas coisas ficarão impunes, não. Deixa o falso profeta pregar, deixa o falso profeta ensinar heresias, deixa os falsos profetas abrir igreja, deixa eles crescerem, deixa eles ricarem. Vai chegar uma hora que todos vão estar diante do tribunal de Cristo. Vai chegar uma hora que a sentença vai chegar. E a Bíblia diz que o juízo de Deus será sem misericórdia. Deixa. Tem pessoas que perguntam, mas você se sustenta como? Você não perde dinheiro, você não tira oferta, você não cobra dízimo. Eu estou lá preocupado com dízimo? Eu estou lá preocupado com o dinheiro de ninguém? Os irmãos já sabem qual é o meu entendimento acerca disso. E até aqui Jesus tem me sustentado. Deus abençoe o irmão abençoa a igreja abençoa o irmão, e assim nós vamos se sustentando.
sustentando, porque somos um corpo só em Cristo Jesus. Precisamos ter tudo em comum. Eu sempre digo e digo mais uma vez: 99% das igrejas evangélicas brasileiras, se tirarem o dinheiro, elas fecham. Porque pastor não quer trabalhar, porque ganha 5 mil, 7 mil. Não sou contra, não. A Bíblia dá base o cara ser sustentado pela igreja. A Bíblia dá base, tem vários textos. Mas se sustentar é uma coisa, e enricar é outra totalmente diferente. Porque um membro de uma igreja tem que viver com um salário mínimo, mas um pastor tem que ganhar 10 salários mínimos. Ele é melhor em quê? Ele é para ser o menor de todos. Ele é para ser o filho que está para servir. Injusto, não é porque ele tem uma postura eclesiástica elevada, ele é pobre e necessitado como qualquer um. Isso faz, irmãos, com que a ganância, a avareza leve os líderes a fazer negócio com o povo de Deus. Como o irmão contou, chegou no culto lá, o pastor disse: vamos tirar uma oferta de amor. Aí passa o saquinho. Quem nunca viu aquele saquinho? Aquele quadro de café. Aí passa o saquinho. Aí canta o louvor: vamos tirar uma oferta para o conjunto das irmãs. Aí largou o saquinho de novo. Aí canta o louvor: vamos tirar uma oferta para a vida do pastor. Aí largou o saquinho de novo. Rapaz, isso aí você chama o povo de trouxa. O culto hoje está se resumindo em alguns cantos e pedir dinheiro. E a pregação da palavra fica onde? E o evangelho que transforma fica onde? Amém? Amém. Vamos continuar aqui, em nome de Jesus. Em Marcos 13, 22 e 23 diz assim: pois aparecerão muitos falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas. Olha só, os camaradas vão fazer sinais e maravilhas através de espírito de enganos, a enganar as pessoas. Sinais e maravilhas. Porque o diabo, irmãos, ele é um imitador das coisas de Deus. Ele quer imitar o que Deus faz e o que Deus fez. Ele é o pai da mentira. Ele, se for possível, o Apocalipse diz que vai fazer chover fogo do céu. Se possível, em Mateus ele disse, Jesus disse que ele enganaria até os escolhidos de Deus. Mas não vai ser possível, porque os que são de Deus, são de Deus. Lá em João 10, quando fala do bom pastor, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não ouvirão ao estranho. E o contexto de João 10 fala do ladrão que vem para matar, roubar e destruir. E o contexto ali está falando do falso mestre, do mercenário, daquele que trabalha por dinheiro. Tem muitos pastores que são mercenários, não são pastores verdadeiros. Eles não foram levantados por Deus. Eles são mercenários. Eles estão trabalhando por aquele que está recebendo. Se tirar o dinheiro, eles deixam de trabalhar para a obra. Mas Jesus disse: eu sou o verdadeiro pastor, porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Você quer ter um verdadeiro pastor? É Jesus o teu verdadeiro pastor, porque ele foi capaz de dar vida para você, louvado seja Deus. Então ouça a ele: as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Elas não ouvirão o estranho. Tem muitas vozes estranhas, muitos pastores que são vozes estranhas, que ensinam doutrinas de perdição. Então Jesus disse que surgiriam muitos mestres e falsos profetas que fariam sinais e maravilhas. Os profetas do Velho Testamento, João se vestia como? Como é que João se vestia? Era João Batista. Quem aqui sabe qual era as vestimentas de João Batista? Vocês não estão lendo Bíblia, não? Vocês não estão lendo Bíblia, não, igreja? Cuidado para não ser enganado pelos falsos profetas. Porque quem não conhece a verdade de Deus termina ficando com a mentira achando que é verdade. Se você não conhecer uma nota de 100, a verdadeira, nos mil detalhes, se te dá uma falsa, você recebe como uma verdadeira. Porque o que faz você identificar o que é falso é quando você conhece bem o que é verdadeiro. As vestes de João Batista eram
de peles e camelo. Não tinha vestes sacerdotais. E era filho de sacerdote. Ele não comia no manjar da mesa do rei, comia mel silvestre e gafanhotos. Essa era o privilégio, essa era a vida boa que os profetas tinham, a regalia. E hoje, os homens com anelzão de ouro, relógio de ouro, carros de milhões, mansões, na beira da praia, cabeças de gado, fazendas, e vem para redes sociais te enganar as pessoas, com a vozinha bonita, com um cabelinho com gel. Eu estava com gel, não sou falso profeta não, hein? Um cabelinho com gel, bem penteadinho, eu estou aqui para te abençoar. O falso profeta, ele não fala de arrependimento, ele não fala contra o pecado, ele só fala o que você quer ouvir. Aqueles vídeos de TikTok, né? Esses videozinhos aí, esses vídeos curtinhos que às vezes a pessoa manda para você, né? Quando você abre, está o cara lá, ei, para aí. É com você que Deus quer falar. É você comigo, ele é com você mesmo. Parece até uma pegadinha. Aí ele tem uma chave no bolso. Deus manda te entregar uma chave essa semana. Ele tem chave para você. Aí você abre um modo de aluguel. Será que é uma casa que Deus vai me dar? Aí a mensagem cai como uma luva. As pessoas começam a crer num Deus capitalista, num Deus que é um Papai Noel com um saco cheio de presente, que vai ter cheio de presente, vai dar tudo que você quer e precisa para essa vida. Mensagem de engano. Quem nunca ouviu aqueles vídeos, os camaradas ungindo vassoura a vender? Se é de Deus a bênção, por que não dá de graça? Por que tem que vender? Porque é uma fábrica de fazer dinheiro, fazendo negócio com o povo. Eu vi um vídeo de um camarada uma vez ungindo vassoura e detergente, IP, no vermelho, fazendo que era o sangue de Jesus, ungindo e levando para a igreja para vender, não é para dar não. E as pessoas compram. Felizmente a gente ri, irmão, mas esse é o panorama do evangelicalismo que está aí fora, fazendo negócio com as pessoas. Mas a sentença vai vir. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Isso a gente consegue concluir pegando até o versículo 6. Eu acho que não. Então volta lá para João. Amados, não creiai em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado aonde? No mundo. Então não são de Deus. Quando diz no mundo, são pessoas que estão entrelaçadas em um sistema mundano. A mensagem deles não são bíblica, é uma mensagem mundana. Eles não vieram de um novo nascimento, eles não vieram de um renascimento, de uma transformação, de uma regeneração pela palavra. Eles vieram do mundo. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Versículo 2: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Sabe que tem muitos grupos que não creem que Jesus veio em carne, porque eles não conseguem conciliar, nem compreender, nem crer que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Eles não creem. Se você for expulsar alguém, um dia alguém tiver manifestado, demoniado, pergunte para o demônio: Jesus veio em carne ou não? Ele não responde, porque o espírito do engano não diz que Jesus veio em carne. Mas João lá no capítulo diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o Senhor. Amém? Versículo 4: filhinhos, sois de Deus
e já o tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Sabe quem é maior que está em nós? É a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode receber, porque o mundo se contenta com o Espírito do engano. Mas a igreja não pode se contentar com o espírito do engano, a igreja não pode viver no espírito do erro, ela tem que andar, respirar, ser guiada pelo Espírito da verdade. Louvado seja Deus, porque o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. Versículo 5, João agora vai falar dos falsos profetas. Ele diz: são da onde? Eles são da onde? Do mundo. São carnais, são ímpios, não são pessoas salvas, são pessoas que estão atoladas do espírito do engano. Eles são do mundo, por isso falam de quê? Do mundo. Os falsos profetas são do mundo e só falam das coisas do mundo. Olha como o mundo está entrando dentro das igrejas. Hoje, quando é no peito do São João, se bota arraial gospel, quadrilha evangélica. Os irmãos acham que não tem? Tem. Quando era no carnaval, o bloco santo, bloco gospel. Tem um bloco dos crentes lá no carnaval, sai tocando tambor, rodando bandeira. E eles dizem: é uma estratégia de pregar o evangelho. Não precisa botar bloco, abra a boca e prega a palavra. Isso é o mundanismo entrando dentro da igreja, porque os falsos profetas são do mundo, então a mensagem dele é do mundo. Eles só falam daquilo que é terreno, daquilo que é mundano. São do mundo, por isso foram do mundo. E diz o quê? E o mundo os ouve. Então só quem vai dar ouvido a esses camaradas é quem é de Jesus ou quem é do mundo? Quem é do mundo, quem realmente nasceu de novo, quem realmente foi transformado, quem realmente foi regenerado, quem realmente viveu a experiência de novo nascimento. Não dá ouvido ao lobo, ao falso profeta, porque eles são mundanos, e nós não somos mais mundanos, nós somos de Cristo, somos ovelhas do pasto do Senhor, louvado seja Deus. Não somos melhores, mas somos diferentes. Então por isso que Jesus, as minhas ovelhas me ouvem. Elas não ouvirão o lobo, elas não ouvirão o mercenário. Falam do mundo e o mundo os ouve. Versículo 6. Nós somos de quem? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Porque o Espírito da verdade me levará a dar ouvido ao que é de Deus, e o Espírito do erro me levará a dar ouvido ao que é do mundo. Então por isso que essas pessoas vão para lá, por isso que esses ambientes crescem, porque o que está lá é o espírito do erro, e o mundo dá ouvido a essas coisas, por isso que cresce. Raramente você vai ver essas megas igrejas, essas megas catedrais, abrindo a palavra e pregando: se arrependa, ajusta a tua vida, se converte, deixa o adultério, deixa a prostituição, deixa a mentira, deixa o caminho da lascívia, vem para Jesus. Raramente você vai ver esses camaradas dessas igrejas grandes pregando isso. É só prosperidade, Deus te abençoe, passa aqui no corredor, né? Passa no corredor e o cabo vai botando a mão, e lá no final o cabo vai deixando dinheiro. Porque tem que comprar, tem que pagar. Se não pagar, você não é abençoado. A benção, a condição da benção é o que você dá. Aí fica só os camaradas com as maquinetazinhas para passar o cartão. Tem envelope de ouro, envelope de bronze e envelope de prata. Eu vi um camarada fazendo um apelo numa congregação, um culto. Ó, Deus me revelou que aqui tem 10 pessoas com R$1.000 para doar. Essa revelação é de Deus ou de Satanás? De Satanás, do diabo. Cadê as pessoas? Cadê as pessoas? E ele insistindo, e de repente veio um, veio dois. Que é muitas vezes é combinado, né? Porque quando vem, puxa os outros, né? É a Maria vai com as outras. Combinado. Aí quando ele viu que não vinha mais ninguém, o Senhor me revelou que tem 5 pessoas com 500.
Aí foi abaixando para 300, para 200, até chegar em 5 reais. E às vezes os caras fazem de tudo para arrancar o dinheiro das pessoas. E se você não der, sabe o que eles dizem? Você não é abençoado. Você não vai ser abençoado. Deus não vai te abençoar, porque para você ser abençoado, Deus tem que dar. Você tem que dar a Deus. Você tem que pagar. E a Bíblia diz que tudo é de graça e pela graça. Não há nada que eu faça, que você faça, que vai fazer Deus te amar mais, ou Deus te abençoar mais do que já te abençoou. Tudo é obra e graça do Senhor Jesus. Assim nós conhecemos se somos de Deus e quem é de Deus. Quando as pessoas ouvem a palavra de Deus. Amém? Eu queria concluir em Atos 20, 29 e 30, Paulo diz: Paulo, do seu tempo, que quando eu partir, olha só o que Paulo diz: eu temo que quando eu partir, entrará no meio do rebanho lobos devoradores e não terão pena do rebanho. Paulo sabia que ia acontecer isso, porque Paulo era o que confrontava, batendo em frente contra os falsos profetas. Se eu sei que quando eu partir, esses homens vão se levantar com força. Em 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apartarão da fé, se apostatarão da fé verdadeira, dando ouvidos à doutrina de demônios e a espíritos enganadores. Pedro também diz, aliás, Paulo também em 2 Timóteo 4,3 diz que nos últimos dias as pessoas não dariam ouvido à sã doutrina, mas teria nos ouvido um comichão e amontoaria para si doutores e mestres segundo as suas vontades e desejos. Então as pessoas querem falsos profetas, porque só existe o falso profeta porque existe o falso crente. Enquanto existem falsos crentes mundanos, haverá falsos profetas que vai pregar o que eles gostam de ouvir. Mas nós sabemos que existe o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Espírito da verdade, e por isso ainda existe verdadeiros cristãos que são levantados por Deus para pregar o verdadeiro Evangelho, para confrontar, para bater de frente, para mostrar, não as pessoas. A nossa luta não é contra pessoas, é contra os falsos ensinos. O verdadeiro Evangelho é o de Cristo, e nós não negociamos, não trocamos por nada, porque foi esse Evangelho que nos salvou e nos libertou, e está nos dando força de prosseguirmos até o dia desejado. Amém, igreja? Caminho feliz, 81 do Inário, vamos louvar o Senhor. Está em ti.
todo espírito. Não dê crédito a todo ensinamento, mas provai e vede se os espíritos são Deus. Como é que a gente prova? Como é que você sabe quando a comida é boa? Quando você prova. E sabe como é que a gente prova se é de Deus? Pela palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós temos discernimento, quando nós meditamos na palavra, quando nós conhecemos a palavra, o Senhor nos dará discernimento. Não é de Deus. Isso não provém do Senhor. Temos que provar. Provar pelas Escrituras. Porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo e têm enganado a muitos. Infelizmente, como eu disse, aquela parábola das virgens lá, a discipular, eram evangélicas, estavam na igreja, tinham um azeite, tinham uma candeia, mas no final de tudo, não entraram para as bodas. E as outras 5 são aqueles que estão compromissados, não com a religião, não com a placa denominacional, mas com o evangelho que os libertou. Aqueles que estão compromissados com uma palavra, que é a verdade, aqueles que estão andando, fazendo a vontade de Deus, esses que estão buscando a cada dia ser cheio da presença do Espírito da verdade. E esses, quando o noivo voltar, eles não ficarão de fora, mas entrarão para as bodas do Cordeiro louvado do Senhor. Então, permaneça na verdade. E a verdade é Cristo Jesus. A verdade que liberta. Fique aonde prega a verdade, é o conselho de Deus. Nós não somos o dono da verdade, mas nós temos a verdade de Deus que nos libertou. E é essa verdade que precisa ser pregada. Doa a quem doer. Lá em Miqueias capítulo 2, versículo 1, se não me engano, diz um texto que diz que falsos profetas se levantariam e pregariam prosperidade, pregariam coisas boas, e as pessoas vão dizer: esse é o nosso profeta. Hoje é assim. Hoje é assim. Se você for convidado para pregar uma igreja e pregar doutrina, repreensão, contra o pecado, confrontar, você não é chamado lá mais não. Mas se você for pregar movimento, pregar fogo estranho, pular, rodar, botar o povo para rodar, isso aí é homem de Deus. Porque falta discernimento. Porque a palavra está sendo tirada dos públicos. Hoje tem pregações em igrejas, não, que é 10 minutos a pregação da palavra. 10 minutos. Tem que ser rápido para não cansar o povo. A palavra não cansa o povo, não. O que cansa o povo é o pecado. O que cansa o povo é esse mundo. A palavra restaura, renova, purifica. Podemos estar preocupados com a hora, porque está passando a hora. Deixa passar. Às vezes passamos tão mais tempo na frente da televisão e não se cansamos. Passamos tanto tempo na frente das redes sociais e não se cansamos. E porque se passar 10 minutos da palavra, já fica inquietação. Porque a palavra não é mais importante para nós. O que é mais importante é o quê? É as programações terrenas. Deixa passar a hora. Enquanto você está se alimentando da palavra, seu espírito está se fortalecendo em Deus. Amém?